O sol estava começando a se pôr quando João estacionou o carro na frente do asilo. Ele respirou fundo, sentindo o peso da decisão que tomara, e olhou para o pai ao seu lado, que parecia estar tão imóvel quanto o próprio veículo. Seu pai, Sérgio, tinha os cabelos brancos e a pele envelhecida, mas seus olhos ainda brilhavam com a mesma intensidade de antes, quando ele era o pilar da sua vida. Vamos, pai, está na hora, disse João com uma voz calma, mas o nervosismo era evidente em seu olhar. Ele havia prometido a si mesmo que seria forte. Já não suportava mais os fardos de cuidar de um homem que parecia perder sua lucidez dia após dia. Cada visita ao hospital, cada consulta era um lembrete constante de que ele não conseguia mais dar conta de seu pai da maneira que ele merecia. Sérgio não disse uma palavra. Seus olhos estavam fixos na janela, como se estivesse imerso em pensamentos distantes, talvez recordando o tempo em que seu filho ainda era uma criança e ele era o herói em sua vida. O silêncio entre eles era desconfortável, mas João sabia que nada poderia aliviar o que estava prestes a acontecer. Quando os dois entraram no asilo, uma sensação de frieza tomou conta de João. O ambiente era impessoal, com paredes bege e um cheiro forte de desinfetante que parecia impregnar o ar. Pessoas idosas andavam pelos corredores, algumas sozinhas, outras acompanhadas de cuidadores. Nenhum sorriso, nenhuma alegria, apenas uma rotina monótona de quem esperava a hora passar. Vou deixar você aqui, pai, João disse, sua voz mais trêmula do que gostaria. Vou tentar vir te visitar sempre que eu puder. Mas é o melhor para você. Sérgio olhou para o filho, mas não disse nada. Sua expressão era de resignação, uma aceitação silenciosa de que talvez ele não fosse mais necessário, de que talvez fosse melhor estar ali, em algum lugar onde alguém pudesse cuidar dele. Mas João sabia que, no fundo, ele estava sentindo algo diferente. Ele já sabia que seu pai não queria estar ali. João se afastou, sem olhar para trás. Não queria ver a tristeza nos olhos de seu pai. Não queria sentir a culpa que o corroía por dentro. Ele já tinha tentado, já tinha feito tudo o que podia. Seu trabalho, sua família, sua vida. Não havia espaço para mais ninguém. Quando João finalmente saiu do prédio, sentiu um peso insuportável no peito. Não se importava mais com as palavras dos outros, nem com o que os vizinhos ou parentes iriam pensar. Ele havia feito o que achava ser o melhor. Mas, ao fundo, uma voz dentro de sua cabeça não parava de gritar. Será que realmente fez o melhor? O caminho de volta para casa foi silencioso. Nenhuma música tocava no rádio, e os pensamentos de João giravam em torno de seu pai. Ele se perguntava se Sérgio compreenderia que o abandono, apesar de parecer cruel, era uma medida necessária para que ele tivesse os cuidados que, segundo os médicos, ele precisava. Mas, no fundo, sabia que estava enganado. Ele sabia que não estava apenas deixando seu pai num lugar seguro. Ele o estava deixando para trás. Sérgio, por sua vez, ficava ali, observando as enfermeiras e os outros idosos ao seu redor, como se estivesse tentando encontrar algo familiar naquele novo ambiente. O silêncio de sua alma era profundo, e ele tentava, de alguma forma, entender o que acontecia com ele. Ele sabia que seu filho estava com o coração pesado, mas ele também sabia que algo muito mais profundo acontecia naquele momento. Enquanto isso, nas sombras daquele asilo, algo começava a nascer na mente do velho. Ele não seria apenas mais um na fila dos esquecidos. Ele sabia que tinha algo a oferecer, algo que ninguém poderia imaginar, algo que faria seu filho arrepender-se amargamente do que fizera. O ambiente no asilo era diferente de tudo o que Sérgio já havia experimentado. Nada parecia familiar. As paredes brancas, frias e sem personalidade. Os corredores vazios, com apenas o som abafado de passos apressados. Tudo aquilo parecia uma prisão. Ele olhou em volta, tentando entender o que acontecia com ele, o que ele fazia ali, o que aconteceria com sua vida a partir daquele momento. Sérgio foi encaminhado até o seu quarto por uma enfermeira de aparência apática, que lhe entregou uma chave e apontou para uma cama solitária. Aqui está o seu lugar, senhor Sérgio. Fique confortável. Se precisar de algo, é só chamar. Ela disse sem emoção. A porta foi fechada e ele ficou ali, sentado na cama dura, olhando para o pequeno quarto, vazio e sem vida. Uma janela sem cortinas permitia que ele visse o jardim árido do lado de fora, onde algumas árvores desfolhadas balançavam com o vento, como se estivessem se despindo da vida. Ao olhar pela janela, Sérgio se viu refletido na luz do entardecer, mas não reconheceu o homem que viu. O que restava dele, além do corpo envelhecido e cansado? Ele sentiu uma pontada no peito,
uma sensação de solidão e desamparo. As memórias de um tempo em que ele era forte e vigoroso voltaram com força e ele se sentiu impotente ao perceber o quanto o tempo o havia consumido. Ele, que fora tão independente, agora se via dependente de estranhos. Naquele momento, um funcionário entrou no quarto. Era um homem jovem, com um uniforme simples e uma expressão desinteressada. Ele não parecia ter paciência para conversas longas. Seu jantar vai ser servido em meia hora. Se precisar de algo, aperte esse botão, disse o funcionário, apontando para um pequeno botão ao lado da cama. Antes que Sérgio pudesse responder, o homem saiu. O idoso ficou olhando para o botão. O que ele realmente poderia precisar? Ele nunca imaginou que chegaria a esse ponto, onde um simples botão fosse a chave para tudo. Ele sentiu uma raiva crescer dentro de si. Não era sobre a comida ou o atendimento, era sobre a perda do controle, sobre a perda da dignidade. Quando o jantar foi servido, ele não teve apetite. A comida era simples, sem graça, e a aparência do prato parecia tão sem vida quanto o ambiente ao redor. Ele observou os outros moradores, muitos deles com o olhar vazio, sem animação. Alguns murmuravam para si mesmos, outros, como ele, apenas olhavam para o nada, presos em uma rotina sem fim. Sérgio não queria se acostumar com aquilo. Não poderia se acostumar. Ele sabia que, por mais que tentasse se convencer, aquele lugar não era seu lar. Ele não seria tratado como um objeto descartável. Ele seria mais do que isso. E então, naquela noite, enquanto a maioria dos outros idosos dormia, ele fez algo que nenhum deles esperava. Ele se levantou da cama com dificuldade e olhou para o corredor. Era silencioso, exceto pelo som do ventilador que girava no teto. Ele sabia que ninguém o vigiaria naquela hora. E se tivesse chance, ele escaparia daquele lugar. Sérgio não se deixaria submeter a isso. Não depois de tudo o que ele fizera na vida. Ele ainda tinha algo dentro de si. Algo que nem mesmo o tempo poderia roubar. Sérgio passava os dias no asilo, mas sua mente estava longe. As horas se arrastavam lentamente e ele, sempre atento ao que acontecia ao seu redor, começou a observar com mais cuidado os outros moradores. Não apenas os idosos, mas também os funcionários. Cada gesto, cada palavra dita de forma descuidada, cada olhar apático, ele absorvia tudo. Ele sabia que precisava usar tudo o que estava vendo. O asilo era, afinal, um lugar cheio de oportunidades, mas não para os outros, para ele. Ele começou a planejar, passo a passo, o que faria a seguir. Não era um plano impulsivo, não era uma reação à sua raiva ou à sua dor. Era um plano meticulosamente elaborado, baseado em anos de experiência e observação. Sérgio sabia que ainda tinha muito a oferecer ao mundo, mais do que o simples papel de idoso vulnerável que a sociedade esperava que ele desempenhasse. Nos dias seguintes, ele começou a reunir informações. Começou a conversar discretamente com alguns dos outros residentes. Como sempre, suas conversas eram superficiais. Ele não queria que ninguém soubesse o que estava se passando em sua mente. Mas de cada uma delas, ele coletava algo. Um nome, um cargo, uma fraqueza. E, mais importante, ele estava começando a entender o sistema do asilo, as falhas no serviço, as brechas que ele poderia explorar. A chave para o seu plano, ele sabia, estava em uma única pessoa, Dona Clara, a enfermeira-chefe do local. Dona Clara era autoritária e tinha uma postura rígida, mas tinha um ponto fraco: seu amor por dinheiro fácil. Sérgio já notara que ela recebia visitas de pessoas suspeitas, mas o que mais lhe chamava a atenção era que ela parecia estar envolvida em negócios paralelos, lidando com coisas e pessoas que estavam fora do alcance de qualquer um ali. A ideia que surgiu na mente de Sérgio era simples. Ele usaria Dona Clara. Através de suas observações, Sérgio descobriu que a enfermeira não era imune à ganância. Ela poderia ser manipulada. Ele precisava encontrar o momento certo para abordá-la, para fazer com que ela se sentisse indispensável em seu plano. Nos dias seguintes, ele começou a se aproximar mais dela. Era tudo muito sutil. Ele se mostrava um idoso gentil, observador, com uma grande capacidade de aprender rapidamente. Dona Clara, como esperado, não desconfiou de nada. Ela gostava de ouvir os idosos, que pareciam inteligentes, mesmo que fossem um tanto alheios ao que acontecia nos bastidores. Mas Sérgio, com seu olhar atento, sabia exatamente como conversar com ela. Ele ofereceu ajuda com pequenas tarefas, sempre de forma generosa, fazendo com que ela se sentisse importante. Em uma tarde abafada de quarta-feira, Sérgio finalmente fez sua jogada. Ele a encontrou na sala de recreação, enquanto ela organizava os remédios. Ele entrou, como se fosse um simples idoso buscando companhia, e começou uma conversa. Eles falaram sobre banalidades por um tempo, mas
Mas Sérgio foi gradualmente levando a conversa para outro caminho. Eu já vi muitas coisas ao longo da vida, Dona Clara, disse ele, com um sorriso astuto no rosto. O mundo muda muito rápido, mas as pessoas continuam caindo nos mesmos erros. Ou talvez seja só a vida que tem um jeito de fazer tudo voltar ao começo, não é? Dona Clara olhou para ele, intrigada, sem entender bem onde ele queria chegar. O que você quer dizer com isso, Sérgio? Perguntou ela, com um sorriso cínico. Bom, só me parece que, por mais que as coisas mudem, tem sempre um jeito de tirar vantagem da situação, se você souber o que fazer, respondeu ele, com um olhar de sabedoria maliciosa. Ele sabia que ela precisava de mais, precisava de uma proposta mais concreta. Dona Clara se aproximou um pouco mais. Ela estava curiosa, mas também desconfiada. E o que você tem em mente? Sérgio, com um sorriso enigmático, respondeu. Eu sei onde estão as oportunidades e sei como usá-las para garantir que você possa sair daqui com muito mais do que você imagina. A enfermeira-chefe olhou para ele, estudando seu rosto, e pela primeira vez notou algo nos olhos de Sérgio. Ele não era apenas mais um idoso desamparado. Ele tinha algo em mente, e ela estava começando a perceber isso. Uma faísca de interesse surgiu. A conversa entre Sérgio e Dona Clara foi o ponto de virada. Ele sabia que, para conseguir o que queria, teria que conquistar a confiança dela, sem que ela percebesse que estava sendo manipulada. E ele estava disposto a ir até o fim para alcançar seu objetivo. Dona Clara, embora desconfiada, também estava curiosa sobre o que ele poderia oferecer. Ela sabia que o asilo estava cheio de segredos e talvez, com o tempo, ela conseguisse descobrir algo valioso. Nos dias seguintes, Sérgio continuou sua estratégia. Ele se tornou cada vez mais atencioso com os detalhes do dia a dia. Observava tudo ao seu redor com uma atenção que poucos idosos conseguiam manter. Cada movimento de Dona Clara, cada palavra trocada entre os funcionários e até mesmo os murmúrios dos outros residentes, ele guardava para si. Ele sabia que a informação era a chave para derrubar o sistema e que agora ele tinha uma vantagem: a confiança de Dona Clara. Durante as semanas seguintes, a relação entre os dois foi se estreitando. Sérgio usou sua inteligência para fazer Dona Clara acreditar que ele sabia mais sobre o funcionamento do asilo do que ela imaginava. Ele começou a insinuar, discretamente, que ele poderia ajudar a melhorar a situação de todos no lugar, sem que ela precisasse sujar as mãos. Ela, por sua vez, parecia gostar da ideia de um aliado. Aos poucos, ela foi revelando mais sobre as falcatruas que aconteciam ali. O asilo não era apenas negligente com os seus residentes. Ele estava sendo mal administrado, com recursos sendo desviados para interesses pessoais de altos funcionários. Uma noite, enquanto estavam sozinhos na enfermaria, Sérgio fez a oferta decisiva. Eu posso te ajudar a dar um passo à frente, Dona Clara, disse ele, com um sorriso sutil. Se você aceitar a minha proposta, podemos sair disso juntos. Eu sei o que você está fazendo por trás dos panos e sei que você precisa de mais do que uma vida sem brilho aqui. Dona Clara, com os olhos arregalados, parecia cautelosa. Ela sabia que a situação estava começando a escapar do seu controle, mas a promessa de algo maior a tentava. Ela olhou para Sérgio, ponderando suas palavras. Eu não quero me meter em problemas, Sérgio, respondeu ela, quase sussurrando. O que você está sugerindo? Eu não quero nada demais, disse ele, com um olhar firme. Tudo o que eu quero é garantir que meu filho perceba que não pode me abandonar. Eu tenho uma coisa que ele precisa e que ninguém no asilo sabe. Não é só sobre dinheiro. O que você quer de verdade, Clara? O que você acha que poderia fazer com a chave certa? Dona Clara hesitou por um momento. Então, como se uma ficha caísse, ela se inclinou para ele e sussurrou. O que você tem em mente? Sérgio sorriu. Ele sabia que acabara de plantar a última semente do seu plano. Agora, ele precisava agir com rapidez, antes que a enfermeira começasse a questionar demais o que estava acontecendo. O jogo estava sendo jogado, e o que parecia ser uma simples troca de favores, logo se tornaria algo muito maior. Sérgio sabia que estava em um jogo arriscado. Ele havia plantado a ideia na mente de Dona Clara, mas agora o maior desafio seria fazer com que ela realmente acreditasse no plano e, mais importante, agisse conforme seus interesses. Ele precisava de mais informações, mais pistas sobre as falcatruas do asilo, algo que pudesse usar para forçar a mão de Dona Clara. Ele sabia que, com o conhecimento certo, poderia manipular a situação a seu favor. Nos dias seguintes, ele começou a aplicar sua estratégia, estreitando ainda mais o relacionamento com a enfermeira-chefe. Sérgio se mostrava atencioso, sempre se oferecendo
oferecendo para ajudar, com pequenos detalhes, como distribuir os medicamentos aos outros residentes, ou até mesmo organizar os documentos de registro. Ele sabia que quanto mais fosse útil, mais confiança ganharia e mais perto chegaria de descobrir o que realmente estava acontecendo nos bastidores. Durante uma de suas conversas discretas, Dona Clara finalmente revelou o que Sérgio tanto procurava. O asilo estava sendo usado para esconder fundos desviados de outras instituições de saúde. Ela confessou sem perceber que parte do dinheiro destinado ao cuidado dos idosos estava sendo desviado para contas secretas, controladas por um grupo de investidores. A própria Dona Clara, embora não fosse uma das principais responsáveis, estava envolvida até o pescoço. Ela sabia que se fosse descoberta, tudo estaria perdido. Eu não queria fazer isso, Sérgio, disse ela, com a voz baixa e um toque de culpa. Mas os outros estão me pressionando. Se eu não seguir as ordens, o que acontece comigo? Sérgio, com um sorriso sutil, respondeu: eu entendo, mas você tem que entender que tem um caminho melhor. Eu sei o que fazer. Podemos virar o jogo a nosso favor, mas precisamos agir rápido. Naquele momento, Sérgio sentiu que estava muito mais perto de conseguir o que queria. Ele tinha as informações e agora precisava colocar seu plano em ação. O que ele faria a seguir seria decisivo. O velho, com sua mente astuta, começou a bolar um esquema para reverter a situação. Ele sabia que não seria fácil, mas estava preparado para fazer o que fosse necessário. Ele precisaria convencer Dona Clara a colaborar de forma ativa e não apenas como uma cúmplice passiva. Era hora de levar o plano para o próximo nível. O tempo estava passando e Sérgio sabia que as oportunidades estavam ficando cada vez mais escassas. O plano precisava ser colocado em ação rapidamente. Ele havia reunido as informações, se aproximado de Dona Clara e agora, com o apoio dela, estava pronto para dar o próximo passo. A chave seria agir com precisão, sem levantar suspeitas e manipular as peças do jogo a seu favor. Dona Clara, embora ainda cética sobre os métodos de Sérgio, começava a se convencer de que ele sabia o que estava fazendo. Ela sentia uma mistura de curiosidade e apreensão, mas a perspectiva de conseguir sair do buraco financeiro em que se metera começou a ultrapassar seus temores. Sérgio sabia que, para levar sua ideia adiante, precisava de mais um aliado. E foi aí que ele pensou em Marcos, o contador do asilo. Marcos sempre parecia estar com um olhar cansado, mas Sérgio sabia que ele tinha acesso a toda a documentação financeira. E mais importante, Marcos parecia ser alguém facilmente manipulável. Ele se encontrou com Marcos em um dos corredores menos movimentados do asilo, onde poderiam conversar sem serem ouvidos. Sérgio, com sua mente afiada, foi direto ao ponto. Eu sei do que está acontecendo aqui, Marcos, disse Sérgio, com um olhar persuasivo. E você também sabe. Mas, veja bem, eu posso garantir que ninguém mais precise saber disso. Podemos usar a situação a nosso favor. Com o meu plano, você não vai mais precisar se esconder ou se preocupar com o futuro. Marcos olhou para ele, os olhos arregalados, com uma mistura de pânico e curiosidade. O que você quer dizer com isso? Swingou ele, visivelmente nervoso. Eu posso te ajudar a dar um jeito nesse caos. E eu posso garantir que você vai sair com a parte mais rica dessa história. Só precisamos ser rápidos, Marcos. Sei que você tem informações valiosas. Se me ajudar, tudo vai mudar. Marcos hesitou, mas Sérgio sabia como pressioná-lo. Ele tocou o ponto certo, usando a fraqueza de Marcos, o contador, que sempre estivera endividado e desesperado por uma chance de mudar sua vida, não resistiu à oferta. Você tem razão, disse Marcos com a voz baixa. Eu sei onde estão os documentos, onde estão os fundos. Eu posso te ajudar, mas você tem que me garantir que nada vai dar errado. Eu não vou deixar nada escapar, disse Sérgio com um sorriso enigmático. Agora você vai ser meu parceiro e juntos vamos mudar a história desse lugar. Sérgio sabia que esse momento era crucial. Ele agora tinha os aliados que precisava. Dona Clara, que tinha acesso às falcatruas internas, e Marcos, o contador que podia fornecer as informações financeiras. Agora era hora de colocar o plano em ação. A primeira fase do plano era simples, mas fundamental. Sérgio precisava criar uma distração. Ele sabia que se conseguisse desviar a atenção dos responsáveis pelas finanças, teria tempo suficiente para mover as peças certas. Assim, começou a organizar o movimento que levaria ao grande golpe. Um movimento calculado, sem pressa, mas com
uma precisão mortal. Enquanto isso, Marcos e Dona Clara se preparavam para agir. Eles estavam se tornando cúmplices sem perceber a extensão da jogada que Sérgio estava preparando. Todos estavam prontos para a grande reviravolta. O plano estava em movimento e Sérgio sabia que o momento de ação estava próximo. A distração que ele havia planejado estava prestes a acontecer. Ele sabia que, para que tudo saísse conforme o esperado, seria necessário agir com rapidez, sem hesitação. Era uma jogada arriscada, mas ao mesmo tempo estratégica. Ele não tinha mais tempo a perder. A distração veio de onde menos se esperava. Uma falha no sistema de segurança do asilo. Sérgio, com a ajuda de Marcos, conseguiu corromper um dos terminais do sistema de monitoramento, fazendo com que as câmeras do prédio falhassem por alguns minutos. Foi o tempo necessário para que ele, junto de Dona Clara, chegasse até a sala onde estavam guardados os documentos comprometidos. Marcos, nervoso, acompanhava-os à distância, garantindo que os detalhes da operação fossem seguidos à risca, com as câmeras fora do ar. Sérgio e Dona Clara se moveram pelas sombras, passando pelos corredores escuros e evitando os outros funcionários. Era uma corrida contra o tempo. Eles tinham que ser rápidos, silenciosos e precisavam sair dali sem deixar rastros. Quando chegaram à sala, Sérgio não hesitou. Ele sabia que tinha que agir rápido. Dona Clara olhou para ele com a ansiedade estampada no rosto. "Tem certeza de que isso vai funcionar?" perguntou ela, com a voz baixa e tremendo de nervosismo. "Confie em mim", respondeu ele com firmeza. "Isso vai mudar tudo." Em um movimento ágil, Sérgio abriu o cofre onde estavam armazenados os documentos mais comprometedores. Ele pegou uma pasta com uma quantidade considerável de papéis, que continham todas as provas de desvio de fundos. Era exatamente o que ele precisava para desmantelar a operação ilegal do asilo e forçar seu filho a assumir responsabilidades. No entanto, quando estava prestes a sair da sala, ele ouviu passos se aproximando. O pânico tomou conta de sua mente. Ele não tinha tempo para correr. "Vamos, Clara", disse ele com urgência. "Temos que sair agora." A caminho da saída, um barulho de uma porta se abriu. Sérgio se virou e viu um dos seguranças do asilo se aproximando. O coração dele acelerou, mas, com uma calma surpreendente, ele puxou Dona Clara e se escondeu atrás de uma pilastra. O segurança passou sem perceber nada, e a tensão no ar foi palpável. Os dois continuaram sua fuga, com mais cuidado, agora ainda mais atentos ao que acontecia ao redor. Quando finalmente chegaram à saída, o alívio foi momentâneo. Eles estavam fora do alcance imediato de qualquer um, mas sabiam que aquilo ainda não estava acabado. Sérgio tinha agora nas mãos o que ele precisava, mas sabia que a maior batalha ainda estava por vir. Convencer seu filho a assumir a responsabilidade pela família e pela vida do pai. Agora que Sérgio e Dona Clara tinham em mãos os documentos que comprometiam o asilo, o próximo passo era fazer com que o filho de Sérgio, Tiago, assumisse as consequências de suas ações. Sérgio sabia que, com o poder das informações que agora possuía, poderia forçar Tiago a voltar atrás e retirar seu pai do asilo, colocando-o sob sua responsabilidade novamente. Mas, para que isso acontecesse, ele precisava fazer Tiago acreditar que ele não tinha outra opção senão ceder. Sérgio, com o apoio de Dona Clara e Marcos, começou a planejar a reunião com seu filho. Ele sabia que Tiago era teimoso e que precisaria ser bem mais astuto do que nunca para convencê-lo. Era o momento de usar toda a experiência de vida que ele havia adquirido ao longo dos anos. O velho estava jogando seu último truque, e ele faria de tudo para garantir que o plano desse certo. A reunião foi marcada em um restaurante, escolhido por Tiago. Sérgio sabia que seu filho adorava aquele lugar, um local refinado e onde se sentia confortável. Tiago, imerso em seu mundo de trabalho e compromissos, não sabia o que esperar daquela conversa. Ele pensava que Sérgio era apenas mais um velho que estava se aproveitando da situação, querendo voltar para casa como se nada tivesse acontecido. Quando Sérgio chegou ao restaurante, viu seu filho já sentado à mesa, impaciente. Tiago o olhou com uma expressão que misturava frustração e impaciência. Ele estava cansado das ligações constantes do pai, que pedia para ser tirado do asilo. Para Tiago, não havia razão para essa mudança. Ele achava que estava fazendo a coisa certa.
Sérgio se sentou calmamente à frente de Tiago e, sem rodeios, puxou a pasta com os documentos. Ele a colocou na mesa, como se fosse uma bomba prestes a explodir. Tiago olhou para ele confuso e, antes que pudesse dizer algo, Sérgio falou com firmeza. Tiago, eu sei que você acha que está fazendo o melhor para mim, mas você não sabe o que realmente está acontecendo no asilo. Não é só um lugar de descanso para os idosos. Está sendo usado para esconder desvio de fundos, lavagem de dinheiro e muito mais. E você está sendo parte disso, sem nem perceber. Tiago engoliu em seco, visivelmente incomodado. O que você está dizendo? Component placement. Ele perguntou, tentando manter a compostura. Isso é um absurdo, pai. Não vou cair nessa história. Eu sei que você não acredita em mim, mas tenho as provas. Sérgio continuou. Esses documentos mostram tudo. Se você não me ajudar, posso garantir que sua vida vai mudar para sempre. Você vai ser responsabilizado por ter colocado dinheiro em um lugar sujo, manipulando os idosos para garantir um retorno financeiro que não é legal. A revelação atingiu Tiago como um soco no estômago. Ele tentou negar, tentou se esquivar, mas sabia que o pai estava falando a verdade. Seus olhos se arregalaram e ele finalmente entendeu que não havia mais como escapar. Ele havia cometido um erro e aquele erro agora estava prestes a destruí-lo. Eu não sabia disso. Tiago gaguejou, o suor começando a formar-se na testa. Eu não sabia que estava acontecendo nada ilegal. Você é meu filho, Tiago. Sérgio respondeu, com um tom mais suave agora. Eu não quero ver você afundar com isso. Só preciso que você me tire de lá. Leve-me de volta para casa. E o mais importante, faça o que é certo. Cuide de mim como um filho deveria cuidar de um pai. Não posso viver no asilo sabendo que sua mãe está sendo manipulada e que você está se afundando nessa situação. Tiago permaneceu em silêncio, olhando os documentos na mesa. Sua mente estava em um turbilhão de emoções. Ele nunca imaginou que seu pai soubesse de tudo isso. E agora, ele se sentia em um dilema moral. Por um lado, ele queria fazer o certo, mas por outro, temia as consequências de suas ações. Depois de um longo silêncio, Tiago finalmente falou. Eu vou tirar você de lá, pai. Não sei como, mas vou resolver isso. Não quero que minha vida se destrua por causa disso. Sérgio sorriu levemente, aliviado. Ele sabia que seu filho não tinha mais como fugir. A batalha estava ganha, mas ele ainda precisava garantir que o asilo fosse desmantelado e que todos os responsáveis fossem punidos. Era uma vitória parcial, mas uma vitória. Afinal, o acordo estava feito. Tiago finalmente cedeu e concordou em tirar Sérgio do asilo. Para o filho, aquilo representava um passo em direção ao resgatar o que restava da dignidade de seu pai. Para Sérgio, não era apenas sobre ser retirado de um local que o humilhava, mas também sobre uma chance de fazer seu filho enxergar a verdade. Mas a batalha ainda não estava vencida. O retorno Tuante não seria tão simples como Tiago imaginava. Quando Sérgio voltou para sua casa, a sensação de liberdade foi imensa. Ele não podia deixar de sorrir ao perceber que, embora ainda tivesse muitas questões para resolver, sua vida não estava mais nas mãos de pessoas inescrupulosas. Dona Clara, embora preocupada, ficou feliz ao vê-lo fora do asilo, mas sabia que a verdadeira batalha estava apenas começando. Tiago, por sua vez, ainda se sentia culpado. A descoberta das falcatruas no asilo mexera profundamente com ele, e agora ele precisava lidar com as consequências de seus erros. Ao longo dos dias seguintes, ele começou a fazer o que era necessário para limpar sua parte do erro. Embora soubesse que o caminho seria longo, Sérgio observava Tiago de longe, mas sabia que o processo de redenção de seu filho seria doloroso. Tiago estava começando a entender o quanto seu egoísmo havia afetado a vida de seu pai, mas ainda havia muito a aprender. Para Sérgio, esse retorno significava mais do que simplesmente sair de um lugar desconfortável. Significava que ele tinha dado a seu filho uma chance de mudar, de ser um homem melhor. Enquanto isso, Dona Clara continuava a ser o pilar que unia todos eles. Ela sabia que o que Sérgio estava fazendo era um golpe de mestre, mas também sabia que a recuperação não seria fácil para ninguém, especialmente para Tiago. Ela tentou se manter o mais distante possível dos conflitos familiares, mas a tensão estava no ar. O que Sérgio não sabia era que a luta para que Tiago se redimisse só estava começando. Em um dia particularmente difícil, Tiago procurou seu pai. Ele o encontrou sentado no jardim da casa, olhando para o horizonte, como se estivesse esperando algo ou alguém. Pai, disse Tiago hesitante, eu sinto muito pelo que aconteceu.
aconteceu. Eu nunca pensei que você passaria por tudo isso por minha causa. Eu estava tão envolvido com os meus próprios problemas que não vi o quanto você estava sofrendo. Sérgio olhou para o filho, o rosto marcado por anos de dificuldades, mas com uma calma impressionante. Ele sabia que as palavras de Tiago eram sinceras, mas também sabia que a dor só se curaria com ações, não com palavras vazias. Eu sei, filho, respondeu Sérgio com um olhar terno. Eu sei que você não sabia o que estava acontecendo, mas o que importa agora é o que você vai fazer a partir daqui. A vida não vai ser fácil, mas você tem uma chance de mudar, não só por mim, mas por você mesmo. Está na hora de você assumir a responsabilidade. Tiago se sentou ao lado do pai, pensativo. O peso das palavras de Sérgio era grande e ele sabia que seria necessário mais do que promessas vazias. Ele precisava provar a si mesmo que estava pronto para ser o homem que seu pai sempre quis que ele fosse. Mas o caminho era longo e ele não estava completamente preparado para enfrentar os desafios que viriam. Com a decisão de tirar seu pai do asilo, Tiago se viu frente a frente com um novo desafio: reconstruir a confiança que havia perdido com Sérgio e, ao mesmo tempo, redimir-se de seus próprios erros. Não seria fácil. Tiago havia vivido por anos com o peso de suas escolhas erradas, mas agora tinha uma chance de mostrar a seu pai que ele podia ser diferente, que ele poderia ser um filho digno da confiança e respeito que Sérgio sempre teve por ele. Nos primeiros dias após o retorno de Sérgio, a casa se encheu de uma energia renovada, mas também de tensões silenciosas. Tiago tentava agir com mais responsabilidade, assumindo mais tarefas que antes delegava, buscando limpar a bagunça que havia criado com suas escolhas passadas. No entanto, os sinais de mudança eram sutis. A dor do arrependimento ainda pairava sobre ele, e o caminho para a recuperação parecia ser mais longo do que ele imaginava. Sérgio, por sua vez, observava o filho com cautela. Ele sabia que Tiago tinha uma jornada pela frente, mas também estava ciente de que a recuperação não aconteceria da noite para o dia. A relação entre pai e filho precisava ser reconstruída pouco a pouco, e para isso, Tiago precisaria aprender a ser paciente consigo mesmo. O velho pai, no entanto, não deixava de dar conselhos. A paciência é a chave, filho, dizia ele, sempre com sua voz calma e ponderada. Apesar das boas intenções, Tiago ainda enfrentava desafios internos. Ele começava a perceber as marcas do egoísmo que havia cultivado por tanto tempo. Sentia uma mistura de culpa e vergonha por ter colocado o dinheiro e a carreira à frente das necessidades de seu pai. Mas sabia que, se quisesse encontrar paz, precisaria superar essa culpa e aprender com os erros do passado. Em uma noite em que o peso da responsabilidade quase o afundou, Tiago procurou um velho amigo, Marcos, para desabafar. Marcos havia sido uma parte importante da vida de Tiago na juventude, e o aconselhamento dele sempre lhe trazia algum tipo de alívio. Marcos, eu não sei mais o que fazer, disse Tiago, sua voz carregada de frustração. Eu tirei meu pai do asilo, mas ainda sinto que não estou fazendo o suficiente. O que mais eu posso fazer para redimir tudo o que eu fiz? Eu realmente feri ele e minha mãe. E agora, Tiago? Marcos interrompeu, com um sorriso no rosto. Você está começando a fazer o certo agora, mas entenda, não vai ser uma mudança rápida. A recuperação leva tempo. O mais importante agora é ser consistente. Não se cobre tanto. Você tem a chance de mudar a sua história, mas isso não vai acontecer da noite para o dia. As palavras de Marcos eram simples, mas tinham um efeito poderoso. Tiago sentiu-se um pouco mais leve, como se o peso em seus ombros tivesse diminuído um pouco. Ele sabia que estava no caminho certo, mas também sabia que teria que ser paciente e perseverante. Nos dias que se seguiram, Tiago começou a mudar. Ele não era mais o filho distante e arrogante que havia deixado o pai no asilo. Ele estava mais presente, mais atento às necessidades de Sérgio e começava a se envolver mais nas conversas familiares. E, embora os fantasmas do passado ainda o assombrassem, ele estava determinado a não deixar que isso o impedisse de seguir em frente. Sérgio, por sua vez, estava vendo uma transformação no filho. Sabia que Tiago ainda tinha um longo caminho pela frente, mas via sinais de arrependimento genuíno e de uma vontade real de mudar. Embora o relacionamento entre eles nunca fosse ser perfeito, Sérgio sabia que seu filho estava no caminho da redenção. A verdadeira batalha, no entanto, estava apenas começando. Tiago precisaria provar a si mesmo e à sua família que ele poderia ser o homem que todos esperavam que ele fosse. E, com o tempo, ele começaria a entender que a verdadeira mudança não vinha de uma ação única, mas de um processo diário de escolhas conscientes.